começar, então? Então tá, gente. Boa noite, todas e todos. Obrigado pela presença. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. A ideia na aula de hoje é que a gente cubra uma perspectiva diferente do que aquela que a Flávia cobriu na aula passada, né? Uma excelente aula da Flávia. Ela, né, também discutiu o conceito de soberania, discutiu, né, uma perspectiva mais política, né, da questão de soberania e usou fartos exemplos, né, de legislações nacionais que existem e que dão suporte a essas demandas de soberania, né, e o uso do conceito de soberania em defesa de autonomia tecnológica, né, da gente poder, né, ter o controle sobre infraestruturas críticas e assim por diante. Então, o que eu vou falar hoje, de forma alguma, contradiz tudo aquilo que a Flávia falou brilhantemente na aula passada, né? É apenas uma outra perspectiva, uma outra maneira de encarar a questão da soberania, né? Talvez, claro que a gente vai acabar falando de questões políticas também, regulatórias, né? Mas eu quero trazer especialmente mais uma perspectiva técnica, tá? Relativa a como funciona a internet, né? E na aula passada também a Flávia, ela abordou soberania talvez de uma perspectiva mais ampla, e a gente aqui vai tratar mais especificamente da questão da internet, né? Então, né, o subtítulo da minha aula aí, soberania e internet, né, é especificamente focado na internet, como ela funciona e quais são as relações entre as perspectivas de soberania e o funcionamento da internet. É essa visão que eu quero trazer para vocês hoje, né? E que é, então, complementar, né? Em relação ao que a Flávia trouxe. Então, a nossa agenda para hoje né, eu vou trazer essas dimensões da soberania digital, né? Lembrar daquela consulta pública sobre regulação de plataformas que o Comitê Gestor da Internet do Brasil fez, né? E que trouxe, ainda a gente não viu, né, o relatório final resultante daquela consulta pública. Houve uma quantidade enorme de contribuições que foram submetidas, e lá dentro, né, tinha um capítulo, né, específico sobre a questão da soberania e os riscos para o país, né, que as plataformas podem trazer. E eu vou trazer para vocês aqui uma outra dimensão, outro conjunto de perspectivas que é resultante de um estudo que a Internet Society Global divulgou num relatório no final do ano passado. Tá? E essas duas vertentes, digamos assim, né? A maneira de abordar a questão de soberania digital lá na consulta do CGI e a maneira de abordar a soberania no estudo esse publicado pela Internet Society no ano passado, discutem riscos e ameaças em duas direções opostas, ou de duas perspectivas bastante diferentes, e que a gente vai discutir justamente na aula de hoje. Tá? E, em particular, eu vou estar preocupado em ver que impactos isso tem sobre o modo como a internet funciona, né? O que a Internet Society chama o Internet Way of Networking, né? Que a gente traduziu para o português. A tradução em português não fica tão bonita quanto a expressão em inglês, né? Internet Way of Networking. A gente, aqui no capítulo brasileiro da Internet Society, chamou de modo internet de interconexão, né? E eu vou também mencionar durante essa aula a contribuição que a ISOC Brasil, né, o capítulo brasileiro da Internet Society, fez para essa consulta do Comitê Gestor da Internet, né, e que tem muito a ver com essa análise de impacto, de relação entre a soberania digital e a maneira como a internet funciona, né, quais são as suas características essenciais, né? E vou procurar, ao longo da aula, então, trazer alguns exemplos positivos, né, para a internet, né, o que, quando se, né, em nome de soberania digital, né, se propõem legislações, regulações, políticas públicas, né, que são benéficas para a maneira como a internet funciona, mas também exemplos negativos, né, que justamente, ao contrário, acabam trazendo
né, uma consequência negativa, né, para aquelas características que são desejáveis da internet e que a gente deveria preservar para continuar tendo a internet como ela é, né? O tema da soberania digital tem sido particularmente importante para a Internet Society globalmente, e nós aqui no capítulo brasileiro procuramos refletir isso também, né? E a gente vai falar disso ao longo da aula, uma preocupação especialmente da Internet Society em relação aos riscos que certas políticas ou certas regulações possam trazer de fragmentação da internet, né? A gente vai discutir por quê, né? Então, essa é uma das áreas estratégicas que a Internet Society tem perseguido nos últimos anos. Esse estudo que eu mencionei, que foi publicado no ano passado, né, ela fez uma consulta pública também, interna. O nosso capítulo brasileiro aqui contribuiu para essa consulta pública, né, para se chegar a uma versão final desse estudo que está disponível, está nas referências, né, da aula de hoje que eu sugeri para vocês olharem, né? É um documento, né, enxuto, né? São poucas páginas, tá? É fácil de ler, tá? E como isso, né, tem a ver com essa preservação desse modo internet de interconexão, né? Isso reforça isso que eu já tinha mencionado, de que a nossa aula hoje vai estar muito concentrada nessa perspectiva de soberania digital relacionada com a internet em particular, tá? Bom, se a gente for olhar lá a consulta sobre a regulação de plataformas do CGI, né, na verdade, não foi uma consulta muito aberta, né? Ela foi uma consulta bastante dirigida, né? Há um extenso documento, né, que serviu de base para a consulta, aonde, né, a consulta parte de uma premissa que é correta por uma certa perspectiva, né, de que as plataformas, que são principalmente, né, negócios, empresas estrangeiras, né, grandes empresas, né, monopolísticas em alguns casos, né, os riscos que o uso dessas plataformas aqui dentro do país, né, trazem para a nossa soberania digital, né? A consulta não é só sobre questões de soberania, né? A consulta é mais ampla, né? Mas a gente não vai discutir essas outras dimensões aqui, mas a consulta também falava, né, de questões de ameaça à democracia, né, questões de autonomia tecnológica, que tem um pouco mais a ver com soberania, mas questões de trabalho digno também, né, os problemas das pessoas empregadas em determinados tipos de plataformas, e era um conceito de plataforma também bastante mais amplo, não apenas plataformas necessariamente que oferecem serviços na internet. Então, é uma consulta bem mais ampla, mas tem lá um capítulo, né, uma parte da consulta que trata de questões de soberania digital e parte dessa premissa, né, de que as plataformas trazem riscos para a soberania digital do país, né, riscos que a Flávia cobriu extremamente bem na aula passada e que a gente, obviamente, não vai negar, né? Então, riscos associados a ameaças que as plataformas trazem para a soberania tecnológica brasileira sobre as infraestruturas críticas do país, né? Exemplos se fala muito de educação, né? A plataformização da educação e uso de plataformas estrangeiras, né? Mas outras infraestruturas de energia, de comunicação e assim por diante, que acabam dependendo de plataformas estrangeiras, né? Para o seu funcionamento, né? O que, obviamente, tira um pouco do controle, ou muito do controle do Estado, para definir políticas e estratégias relacionadas a essas infraestruturas críticas. Então, esse é um tipo de risco apontado lá na consulta, né? E, como eu falei, a consulta foi bastante dirigida, ela partiu de uma série de afirmações de que as plataformas trazem esse, aquele outro tipo de risco, e pergunta, né, para as pessoas, né, o quão concordam com isso ou não, e eventualmente, né, sugerir outros tipos de riscos que não estavam cobertos ali e também discutir medidas mitigatórias para cada um dessas categorias de riscos apontadas lá na consulta. Depois, né, o texto da consulta também apontava riscos associados às ameaças que são relacionadas ao fluxo transfronteiriço de informações e dados, e aí a questão de que as plataformas, em muitos casos, né, elas, né, é o modelo de monetização de muitas delas, né, que coletam dados de cidadãos, de entidades, de empresas brasileiras, eventualmente até do governo brasileiro, né,
quando usa plataformas estrangeiras, né? E esses dados acabam ficando sob a guarda dessas plataformas internacionais, né? E isso, né, representa um risco para o país, né? E se a gente for demandar, né, judicialmente, por exemplo, se precisar de acesso a um dado que está numa nuvem, que está lá fora do país, né, pode ser necessário, né, complicados processos diplomáticos, né, o recurso ao chamado EMILAT, né, que são acordos mútuos né, para acordos, né, que permitem se demandar, por exemplo, dados que estão armazenados em plataformas no exterior, por exemplo, se for necessário para uma investigação policial ou para qualquer outra questão na justiça brasileira. Então, esse é um problema apontado lá na consulta. E depois outros riscos associados a ameaças de espionagem, invasão de privacidade, operações de influência externa aqui no Brasil e assim por diante. Então, notem, a premissa da consulta do CGI é de que as plataformas trazem riscos para a nossa soberania digital, né? Acho que boa parte desses riscos aqui foram cobertos pela Flávia na aula passada, né? E ela citou as legislações brasileiras que existem, né? Citou vários artigos da própria Constituição, né? Que dão para nós a base legal necessária para a gente, né, enfrentar esse tipo de risco. Tá? Bom, no estudo da Internet Society, né, esse que eu citei para vocês, que foi publicado no final do ano passado, o estudo parte de uma outra perspectiva, né? É uma outra abordagem, né? Não é negar nada dos riscos anteriores que foram citados ali, mas é lembrar que políticas de soberania digital podem, né, mesmo que atendam demandas justas das sociedades, né, dos vários países, né, que estão, né, aplicando, né, definindo essas políticas de soberania digital, podem trazer riscos às vezes intencionais, né? E a gente vai trazer alguns exemplos, às vezes não intencionais, né? Mas como uma espécie de subproduto indesejável para as características essenciais da internet, que fazem dela a internet que a gente conhece, né? E que, né, a gente gostaria de preservar. Então, nesse estudo, a Internet Society discute, né, aponta as principais abordagens que existem em políticas baseadas no conceito de soberania digital, né, e para isso foi feita uma busca, né. O estudo não é completo, não cobre todos os países do globo, mas cobre algumas regiões, a Europa, né, não cobre a América, né, essa é uma deficiência do estudo, que a gente mesmo apontou aqui do capítulo brasileiro, mas cobre a Europa, cobre a Ásia, cobre a África, em uma certa medida, né? E é uma coisa que nós estamos fazendo no nosso projeto aqui, né? Em parceria da Exoc Brasil com o CEP da FGV, que é fazer o mesmo tipo de estudo aqui dentro do Brasil, né? De pesquisar, né, políticas públicas, legislações, né, estudos que procurem, né, se basear no conceito de soberania digital. E a Internet Society fez isso em âmbito global, né, e classificou, né, essas políticas em 4 grandes grupos, né, os dois primeiros são os principais, os outros 2 que são encontrados não tão frequentemente em termos de políticas públicas ou de legislações. Então, o primeiro é, né, a soberania, né, defendida em nome da segurança nacional, né, e uma segurança nacional dirigida por um crescente controle do Estado. E aqui, né, junto tem a ideia de que o Estado tem que ter a habilidade para aprovar e impor as legislações que ele considera relevantes para a sociedade do seu país, e isso, né, não é só para a segurança nacional, mas em muitos casos é em função de, né, demandas de interesse de segurança nacional. Existe uma outra abordagem que é a questão da autodeterminação econômica, né? E aí, no caso, em muitas situações, né, embora sejam políticas públicas que sejam definidas pelo Estado, né, pelo Estado, eu falo genericamente, né, pelo governo, pelos parlamentos nacionais, no caso da Europa, né, pelo Parlamento Europeu, pela Comunidade Europeia, né, mas dirigida uma autodeterminação econômica em países, né, capitalistas, né, por atores econômicos, né, que as próprias empresas, né,
que oferecem serviços, né, possam, né, competir adequadamente no mercado. E aí, né, sempre tem o problema de que nessa área da internet, os grandes atores econômicos são baseados nos Estados Unidos, né, e que outras regiões do mundo, né, estão sempre preocupados em poder preservar a sua autodeterminação econômica e enfrentar esse poderio econômico, principalmente dos Estados Unidos. Então, vai se encontrar políticas baseadas nessa necessidade de autodeterminação econômica em várias regiões do mundo. Depois, as outras duas abordagens, elas são menos normalmente encontradas, né? E eu tenho a impressão que a gente vai cobrir isso nas próximas aulas, né? Especialmente na próxima aula, eu creio, né? Que é a noção de soberania individual e coletiva, né? De grupos, de comunidades específicas, né? Das pessoas terem, né, a sua soberania, a sua independência para decidir que tipo de tecnologia querem usar, né, que tipo de maneira querem acessar a internet ou querem aproveitar a internet, né? Isso vale para grupos, para comunidades também, né? E a soberania que tem por objetivo, né, manter normas e valores culturais de um determinado país. Não é tanto a questão econômica, não é tanto a questão do controle do Estado, né, sobre suas infraestruturas, sobre suas legislações, mas é a questão de preservação de normas e valores culturais. Então, são outras duas abordagens, mas que acabam não sendo aprofundadas muito no estudo, tá? E que são menos encontradas em termos de políticas públicas e legislações em diferentes regiões do mundo. Notem que os riscos, né, que são apontados nesse estudo, né, sobre a aplicação, a definição e aplicação de medidas baseadas nos conceitos de soberania digital, né, podem ter, né, essas medidas podem gerar impactos sobre as propriedades críticas daquele modo internet de interconectividade, né, o Internet Way of Networking. A gente já vai passar rapidamente por quais são essas propriedades críticas, né? Pode gerar fragmentação da internet, eventualmente, né? E a gente vai citar alguns exemplos também. E aqui eu acho que uma excelente fonte de referência para essas questões de fragmentação da internet é o documento da Policy Network, né? De fragmentação da internet do IGF, do Internet Governance Forum. Aliás, a Bruna, né, Martins dos Santos, né, que é uma das líderes dessa Policy Network, que já trabalhou nos 2 últimos anos, né, que produziu um primeiro relatório no ano passado e um segundo relatório esse ano, e que fez uma classificação bem interessante, né, da fragmentação nessas três níveis, nessas 3 dimensões, né? Na fragmentação no nível da infraestrutura técnica, né, em que a internet, né, a gente sabe, é uma rede de redes, e de repente, né, nesse nível aí pode haver coisas que impeçam que todas essas redes estejam adequadamente conectadas, livremente conectadas, né, que haja uma fragmentação no nível técnico. Uma outra fragmentação que é no nível da experiência do usuário, em que, de repente, usuários, né, passam a ter dificuldade de acesso a determinados serviços, aplicações, informações que estão na internet, né, disponíveis em algum lugar, mas por alguma consequência indesejada de alguma política pública, de alguma legislação, de alguma regulação, os usuários perdem acesso adequado a determinados conteúdos que estão na internet. E depois tem uma terceira fragmentação, que é no nível da governança, né? Porque a internet tem essa grande tradição de uma governança colaborativa, né? Multissetorial, né? Isso vem lá dos seus primórdios, né? E isso é uma coisa que se tem que procurar preservar, né? Sempre se defende essa ideia de que não é apenas os governos que têm que fazer a governança da internet, mas que também a sociedade civil, a comunidade técnica, as empresas, né, têm que participar junto da definição das normas e das políticas públicas que se aplicam à internet, né? E que, às vezes, né, certas medidas tomadas em nome de soberania digital podem fragmentar a internet no nível da governança. Muitas vezes, né, se países ou regiões diferentes do globo, né, aprovam medidas, não só políticas públicas, mas legislações mesmo e regulações, isso pode gerar conflitos de jurisdição. Quer dizer, a internet é regulada de um jeito numa região e é regulada de outro jeito na outra região. Isso pode gerar conflitos que podem, por exemplo, causar fragmentação, né?
no nível da experiência do usuário fica mais evidente, se de repente a gente perde acesso a determinados conteúdos que estão em outro lugar, né? Mas pode também gerar problemas na infraestrutura técnica, a gente já vai apontar alguns exemplos. E muitas vezes os efeitos são transnacionais, né? Aquela história de que a internet não tem fronteira, na verdade, né? Não tem a fronteira física das nações, né? Estado não estão claramente definidas na internet e as redes das entidades, das empresas, elas passam, né? Facilmente, né? De um país para outro, né? Estaria subordinada a diferentes jurisdições, o que é sempre um problema, né? E às vezes, então, medidas tomadas num país ou numa certa região podem acabar tendo um efeito transnacional, né, transbordar e impactar pessoas ou entidades ou empresas que estão em outros países, em outras regiões. E às vezes também essas medidas podem gerar ameaças à inovação, seja global ou local. Por exemplo, exigências técnicas de um certo tipo, a gente vai citar um ou outro caso adiante, né, exigências técnicas sobre o funcionamento de determinados serviços, aplicações na internet, que sejam diferentes de uma jurisdição para outra, o que vai gerar incompatibilidade. De repente, uma empresa que oferece serviços em diferentes lugares do mundo, para diferentes países, vai ter que ter, né, versões diferentes do seu serviço em função de exigências técnicas feitas que são diferentes em diferentes jurisdições. Tá? E, às vezes, também, outra coisa que acontece é uma ameaça à inovação local, na medida em que há exigências talvez exageradas ou desproporcionais em um determinado país, uma determinada região, o que faz com que haja um maior custo para novos entrantes, né? Novas empresas que queiram se estabelecer naquela região, né? Que queiram oferecer novos serviços e que têm dificuldade em função de exigências regulatórias adicionais ou excessivas dentro daquela região. Então, são problemas que podem acontecer, né, quando não se tem o devido cuidado, né? Mas, embora às vezes isso seja intencional, determinados países realmente querem criar uma certa camada de proteção, né, e isso, então, não é um efeito assim tão indesejado ou tão inesperado, né? O que são essas propriedades críticas, né, da internet, né, segundo esse modelo definido há 2 anos atrás em 2020, já quase 3 anos atrás, né? E também para a definição dessas propriedades críticas do capítulo brasileiro aqui também se envolveu, né? Houve uma consulta dentro da Internet Society, a gente contribuiu, né? São essas 5 propriedades críticas aqui, né? Primeiro, uma infraestrutura que é acessível em qualquer lugar com um protocolo comum, que é o TCP/IP, né? Ou seja, se a gente fala TCP/IP, né, qualquer serviço, qualquer protocolo, qualquer dispositivo, né, que tiver usando o TCP/IP vai conseguir conversar um com o outro, né, e, portanto, tudo é acessível para todos, né? Depois, é uma arquitetura aberta, qualquer um pode colocar novos blocos lá, gerar novos blocos que sejam interoperáveis. Existe uma série de padrões, não é só o TCP/IP, mas há uma série de outros padrões, né, que são definidos normalmente pelo IETF, né, Internet Engineering Task Force, e que, enquanto a gente estiver usando esses vários outros protocolos, né, esses outros tipos de módulos, né, nós vamos garantir interoperabilidade entre todos os serviços que estão disponíveis, entre todos os dispositivos que estão ligados à internet. Depois, o gerenciamento da rede é descentralizado, né? Na verdade, ninguém precisa pedir autorização para alguém para conectar uma nova rede. A internet é uma rede de 70 mil sub-redes, né, os sistemas autônomos, né, espalhados pelo mundo, e qualquer, né, novo provedor que queira conectar uma nova rede nessa grande rede de redes, se conecta a qualquer uma sub-rede vizinha, né, sem necessidade de autorização de ninguém, não há uma instância central que controle isso. Esse gerenciamento é totalmente descentralizado, e para mim mandar uma mensagem, né, para eu, provedor de conexão, mandar uma mensagem de um usuário que eu atendo para qualquer outro usuário em qualquer outro lugar do mundo que está pendurado em qualquer outra subrede, existe um sistema de roteamento comum, né, um protocolo chamado BGP, e aí, né, esse roteamento é único e ele é extremamente flexível, né? Eu tenho N caminhos para chegar em qualquer destino, e esse sistema acaba sendo bastante resiliente também, porque se alguma subrede estiver fora do ar, o
o sistema automaticamente, né, o protocolo vai procurar um outro caminho alternativo. Ele sempre vai procurar o caminho. Funciona esse sistema de roteamento de uma maneira que todo mundo está sempre informando quais são os caminhos que oferecem, né, para que tipos de blocos IP que eles podem, né, oferecer acesso, e, né, qualquer subrede vai procurar o caminho mais eficiente, e se não aquele caminho tiver por algum motivo fora do ar, bloqueado por qualquer razão, vai procurar um caminho alternativo, e esse sistema de roteamento é comum, né, e é único e é extremamente flexível e resiliente. Depois, os identificadores globais comuns, a ideia é de que todo mundo usa os números IP para identificar os dispositivos, e que os nomes de domínio, né, são também administrados de forma única pela ICANN, né? A ICANN é a entidade internacional da comunidade técnica que cuida da gestão dos nomes de domínio, e se garante que, através do DNS, né, o sistema de nomes de domínio, existe um sistema único, comum, mundial de identificadores, tanto de nomes de domínio como de números IP, que garante que não vai ter dois dispositivos com o mesmo número em lugar nenhum, que não vai ter dois nomes de domínio iguais em lugares diferentes, né? Uma gestão, nesse caso, centralizada disso dentro da chamada função AIANA, né, que é administrada pela ICANN. E, finalmente, que a rede é uma rede de propósitos gerais, ela não é especializada para transmitir texto, ou vídeo, ou imagem, ou o que quer que seja, né? Ela serve, é de propósitos gerais, ela é extremamente simples, transmite qualquer tipo de informação, né? E qualquer tipo de tecnologia para implementar, não importa se lá embaixo tem cabo, tem satélite, tem rádio, tem seja lá o que for, né, para transmitir fibra ótica, né? Os bits passam igual, né? Não é feita especificamente para funcionar melhor numa tecnologia ou na outra, né? Então, o que acontece com medidas de soberania digital podem, intencionalmente ou não, na maior parte das vezes não intencionalmente, afetar de maneira negativa, por exemplo, essas propriedades críticas. No limite, vamos imaginar que alguém queira criar uma outra, substituir o protocolo TCP/IP por alguma coisa diferente, fazer uma outra versão do protocolo TCP/IP. Isso seria um problema sério, porque isso geraria uma dificuldade de interoperabilidade, né? Quer dizer, protocolos diferentes de comunicação, não, né? Isso, né? Quando houve a transição, e está vendo ainda, né, do IPv4 para o IPv6, né, quem conhece como é que funcionam essas coisas, isso é um problema, porque, né, infelizmente, eles não eram inteiramente compatíveis entre si, o que exigiu e continua exigindo ainda, né, muitos lugares ainda, né, estão ainda fazendo essa transição, que ainda está longe de estar completa, né, porque o IPv4 não é inteiramente compatível com o IPv6, então tem que haver um esforço que continua ainda de adaptação de, de dispositivos, de softwares e assim por diante, de equipamentos e assim por diante. Então, mas alguém poderia propor alguma coisa completamente diferente do TCP/IP, o que geraria, né, uma outra rede que não é mais a internet, é uma outra coisa, né? Ou propor um sistema de roteamento que não dá flexibilidade para que as mensagens possam trafegar por qualquer caminho, né, que exija um determinado caminho, que diminuiria a resiliência, né, forçaria talvez um caminho por algum lugar onde haveria um ponto de falha. Se aquele caminho único imposto em algum lugar não estiver funcionando, perde-se o acesso a todo o resto da internet. Então, esse roteamento flexível que pode escolher vários caminhos é um mecanismo de resiliência muito importante, que, se for contrariado, né, se o gerenciamento deixa de ser descentralizado, passa a ser centralizado, e lá tem um ponto por onde tem que necessariamente passar as mensagens, para, por exemplo, sair de um certo país, né, para ir para o resto do mundo, isso vai gerar um ponto de falha, isso é um problema, né? Pode ter consequências negativas sobre a internet, né? Ou se alguém resolver criar um outro DNS, né, um outro sistema de nomes de domínio concorrente com a ICANN, ou um outro sistema de identificação de dispositivos que não é o IP, né, alguma outra coisa, nós deixamos de ter identificadores globais comuns, né, e passa a ter um problema, porque vai ter que ter mapeamentos entre sistemas de identificadores diferentes, né, e a interoperabilidade vai ficar bastante comprometida. Então, mexer nessas propriedades críticas aqui é bastante complicado.
Uma outra coisa que a Internet Society fez, e isso foi no ano seguinte, 2021, mais uma vez o capítulo brasileiro aqui, né, ajudou a fazer comentários e sugestões em relação a isso, é definir um conjunto de 10 chamados habilitadores, né, enablers em inglês, né, que, além daquelas propriedades críticas, são outras propriedades altamente, né, eles chamaram de habilitadores, mas no fundo são propriedades também, né, da internet, que são importantes para os 4 grandes objetivos que a Internet Society defende, que a gente espera que a internet tenha, né, que seja, né, que ela seja uma rede aberta, globalmente conectada, que seja segura e que seja confiável. E aí tem esses 10 habilitadores aí, né, um acesso fácil e restrito a qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer novo serviço, qualquer novo conteúdo facilmente é inserido na internet, né, e como a gente falou, não tem um controle centralizado em algum lugar que decide o que entra e o que não entra, né? A menos de legislações específicas de um determinado país, né? Depois, tecnologias novas, né? Por exemplo, no nível da infraestrutura de telecomunicações, né? Pode-se gerar novas tecnologias à vontade ou na camada de aplicação, né? Desde que aquele miolo ali dos protocolos seja mantido, né? O TCP/IP, o sistema de nomes de domínio, enquanto aquela camada intermediária for mantida comum, né, interoperável, acima, na camada de aplicações e conteúdos, e abaixo, na camada da infraestrutura das telecomunicações, pode-se colocar qualquer nova tecnologia, né? E, de novo, de maneira irrestrita, não depende da licença de ninguém. A governança tem que ser colaborativa, eu já mencionei isso. O alcance deve ser restrito, ou seja, um usuário qualquer, em qualquer lugar do mundo, deveria poder alcançar qualquer conteúdo em qualquer outro lugar. A rede tem que ser globalmente conectada, não deve ser fragmentada no nível do usuário. Obviamente, tem que se esperar a capacidade de banda, né, sempre suficiente para que as pessoas possam usufruir adequadamente dos conteúdos, dos serviços que existem. Se espera que os dados sejam mantida a confidencialidade deles, que sejam mantidos íntegros, que os dados não sejam corrompidos, né? E se espera uma rede confiável, que ela seja resiliente, que esteja sempre disponível, né? Que não fique fora do ar, né? Que todos os atores ali presentes, né, sejam accountable, né? Prestem contas da parte que lhes toca no funcionamento da internet e que a internet preserve privacidade. De novo, aqui, medidas em nome de soberania digital podem comprometer coisas, por exemplo, podem criar pontos de né, num determinado país, né, não se permite mais acesso a determinado tipo de conteúdo, ou não permite uma certa tecnologia, né, ou existem ameaças à privacidade em função de legislações, né, mais vigilantistas em um determinado país ou outro, e a gente vai mostrar um exemplo ou outro aqui em que isso não é necessariamente coisa de país autoritário, não. Vamos dizer, um vigilantismo é coisa típica de países, né, não democráticos, mas algumas medidas propostas, mesmo em lugares, né, aparentemente muito democráticos, podem ameaçar algumas dessas características importantes da internet. Né? Bom, vamos pegar o exemplo da Rússia, né? Então, a Internet Society criou uma metodologia de avaliação de impacto, né? Existem os Internet Impact Briefs, isso é uma outra história, né? De analisar o impacto que medidas legislativas, regulatórias ou novas tecnologias podem trazer para aquelas propriedades críticas e para aqueles habilitadores que eu apresentei nos slides passados. Então, a Rússia, por exemplo, tem lá a lei de soberania da internet, né, da internet soberana, que delega a autoridade a uma agência pública, né, cujo nome eu, em russo, confesso que não sei pronunciar, então nem coloquei aqui, que pode exigir, né, servidores intermediários que podem monitorar e filtrar todo o tráfego que passa nas redes do país. Né? Então, ou seja, todo o tráfego tem que passar por esses servidores intermediários. Esses servidores intermediários, isso obviamente contradiz diretamente aquela propriedade crítica de gerenciamento descentralizado do roteamento entre as redes. Ou seja, alguém que tem um sistema autônomo na Rússia deveria poder se conectar com as outras subredes que quisesse e procurando, né, otimizar o melhor possível o tráfego, né, para dentro do país ou para fora do país, né, e não necessariamente passar o seu tráfego através de um daqueles servidores que são exigidos. Né? Então, isso
compromete resiliência, né? Compromete aquela propriedade crítica do gerenciamento descentralizado do roteamento. Outra coisa que essa lei permite é que se obrigue o uso de resolvedores de nomes de domínio, né? Que um resolvedor de nome de domínio converte, né, um nome de domínio num número IP para a gente localizar onde é que está o serviço aquele que hospedado debaixo de um certo nome de domínio, né, sob um certo nome de domínio. E aí existe no mundo, né, os sistemas autônomos, né, os provedores de conexão, eles muitas vezes oferecem resolvedores de nomes dentro de suas subredes, mas existem muitos outros serviços. A Google oferece um resolvedor de nome de domínio universal. Existem N maneiras, né? Isso é um ecossistema bastante descentralizado, bastante flexível, né, de resolvedores de nomes de domínio. E na Rússia isso seria controlado pelo governo, o que corre o risco, né, de que, em nome desse controle, o governo resolva unilateralmente alterar a maneira como os nomes de domínio são resolvidos, e, na verdade, deveria seguir as regras uniformes estabelecidas pela ICANN, né, que estabelece como é que né, onde é que está a correspondência entre nome de domínio e números IP, está lá na raiz do DNS, e isso é a ICANN que gere isso, e se a gente, de repente, tiver outras maneiras de resolver que não são compatíveis com a ICANN, isso vai gerar uma evidente fragmentação da rede, né? Fragmentar no nível daqueles identificadores globais únicos que deixarão de ser comuns. E, obviamente, essas coisas todas aqui, combinadas, têm impacto negativo sobre a resiliência, porque introduz-se pontos únicos de falha. Tanto os resolvedores viram pontos únicos de falha, porque deixa-se poder usar outros resolvedores, como também aqueles servidores intermediários por onde tem que passar o tráfego, também são pontos de falha, né? Eu não poderia desviar deles e usar outros caminhos para levar a minha informação para outro lugar. Isso gera, obviamente, problemas, né, negativos sobre confiabilidade, né, esses trechos em vermelho, porque são os nomes daquelas propriedades críticas daqueles habilitadores que eu citei nos slides anteriores. Isso, obviamente, compromete o princípio da gestão colaborativa, porque aqui são medidas impostas unilateralmente pelo governo russo, né, a revelia, inclusive, da comunidade técnica internacional, né, que procura estabelecer normas comuns para que a gente tenha uma internet única e interoperável. Compromete a questão do alcance restrito, na medida em que esses servidores intermediários podem filtrar o tráfego e, com isso, bloquear o acesso a determinados tipos de conteúdos ou serviços. Então, esse é um exemplo bem negativo, né? A China tem um exemplo bem negativo também, né? Lá o grande firewall da China, né? Que bloqueia o acesso a serviços, aplicações e conteúdos em outros lugares, né? Que a gente poderia citar tranquilamente aqui também. Em muitos países, né, existem, né, e nem sempre a avaliação de impacto é negativa, pode ser uma avaliação de impacto positiva. Quando a gente pensa em leis ou políticas públicas de apoio à autodeterminação econômica de um país, de uma região, em geral, isso não vai ter um efeito negativo sobre aquelas propriedades críticas e os habilitadores, né? Pode ter, pelo contrário, um efeito positivo, né? Por exemplo, a gente quer que o acesso seja fácil e restrito para todas as pessoas e empresas aos conteúdos e serviços, na medida em que uma política pública, né, diminua a barreira de entrada para novos atores econômicos, facilite, né, em termos econômicos, que novos atores entrem na internet, isso ajuda, né, aumenta o acesso das pessoas e das empresas a novos serviços, a novos conteúdos, né? E então a política pública pode ser bastante positiva, por exemplo, né, claramente sobre esse habilitador aqui, que é o do acesso fácil e restrito, né, em nome de autodeterminação econômica do país, né? Então, não há nenhuma regra que diga que essa avaliação de impacto sempre vai indicar um aspecto negativo na aplicação de uma certa medida, seja de uma nova legislação, de uma regulação, de uma política pública, assim por diante. Nós, né, nós não chegamos a fazer um relatório de impacto desse jeito aqui no
no capítulo brasileiro, quando a gente enviou nossa contribuição para a consulta sobre a regulação de plataformas do CGI, mas usou bastante desses conceitos, né? A gente fez uma contribuição em que a gente discutiu essas questões de soberania, discutiu os riscos de fragmentação, um pouco dessa argumentação toda que eu estou trazendo para vocês aqui agora, né, e trouxe alguns exemplos concretos, né, e eu queria me concentrar rapidamente aqui, eu tenho que cuidar para me apressar, para a gente não perder, né, para a gente ter bastante tempo para discutir depois. Vou tentar apressar um pouquinho. Né? Um exemplo que a gente trouxe na nossa contribuição de um risco negativo possível é a questão do modelo de compartilhamento de custos, né, assim chamado, né, o pessoal chama em inglês de cost sharing, tem outros nomes, né, as operadoras de telecomunicações preferem chamar isso de fair share, né? É um compartilhamento justo, mas muita gente chama de pedágio na rede, isso na verdade network fee, né? Pedágio de rede. E a ideia é que os grandes provedores de conteúdo, né? Serviços de streaming, né? Máquinas de busca como o Google, né? E outros desse tipo, né? São os responsáveis por grande parte do tráfego da internet hoje, né? E aí, então, as grandes teles, alegam que isso gera um tráfego muito grande sobre a rede, gera pressão sobre as infraestruturas, né, que elas têm que oferecer, e que há um problema de desequilíbrio econômico, então elas gostariam que, né, estão demandando legislações, regulações em vários países, em várias regiões do mundo, para que os grandes provedores de conteúdo paguem para a ampliação da infraestrutura de rede. Né? Ignorando que, na verdade, os grandes provedores já pagam em grande parte. Né? Hoje em dia, se a gente pensar, Google, Meta, todas essas empresas, Netflix, todo mundo tem caches né, centros de data centers e etc., colocados em muitas redes, né, dos provedores de conexão. Né? A Google, né, tem redes de cabos submarinos, né, pelo planeta inteiro, então assim as empresas, os provedores de conteúdo já investem bastante em infraestrutura, aliviando, portanto, o custo para as grandes teles, né? Mas o que as teles querem, então, é que, veja, é uma situação que parece um tanto meio absurda, né? É que cada um de nós paga o seu plano de acesso à internet, eu pago, e aí se eu quero ver um filme, né, num serviço de streaming qualquer, sou eu que estou pagando, né, para minha demanda trafegar pela rede e para que o vídeo que eu demandei volte e eu possa ver na minha casa, na minha televisão. Né? O que as teles querem é que o pagamento seja em dobro. Além do Flávio pagar pelo serviço de streaming e pagar pelo tráfego, né, os bits que eu vou ter que buscar para ver o vídeo na minha casa, que também o provedor de conteúdo que oferece aquele serviço de streaming pague junto, ou seja, vai pagar dobrado. O Flávio paga, o serviço de streaming paga também dobrado para me mandar os bits que eu preciso para poder ver o filme na minha televisão. Isso está sendo discutido seriamente na Europa, uma proposta lá na Comunidade Europeia, foi feita uma consulta pública a esse respeito, está sendo discutida aqui no Brasil, a Anatel fez uma tomada de subsídio sobre uma série de assuntos em que isso estava incluído, a Anatel está dizendo que vai fazer uma nova tomada de subsídios agora, antes do fim do ano, ainda não foi divulgada, não foi publicada, mas parece que vai sair, né? E um país que já implantou uma medida, não é exatamente assim, mas é similar, foi a Coreia do Sul, né? Onde os provedores de conteúdo têm que entrar em acordos comerciais com os provedores de conexão para que o tráfego passe pelas redes desses provedores de conexão. E aí é uma série já reportados vários problemas, né? Existe um estudo da Internet Society em particular apontando esses problemas, né? E vários relatos feitos já, né? De que isso gera aumento de custos dos provedores de conteúdo. Obviamente, eles têm que pagar mais para que o seu tráfego possa passar e atender as demandas dos usuários. Isso é um prejuízo para novos entrantes, né? Novos entrantes, novos provedores de conteúdo que queiram entrar vão ter dificuldade, porque vão ter que fazer acordos comerciais com os provedores de conexão, né? O que aconteceu é que muitos provedores de conteúdo, para não passar por redes e por pontos de troca de tráfego dentro da Coreia, onde eles seriam obrigados a pagar esses custos, eles resolveram fazer troca de tráfego pelo Japão. Então, o tráfego, né, quando era demandado para um provedor que oferecia serviços para usuários na Coreia do Sul, o conteúdo era buscado via o Japão, né, para evitar pagamento
de tráfego dentro da Coreia do Sul, o que aumenta o custo e a latência, né? Porque o caminho é mais longo. É como se a gente aqui, né, para não pagar dentro do Brasil tráfego através de provedores brasileiros, a gente tivesse que buscar o conteúdo todo em Miami, ou sei lá onde na Europa, né, para evitar pagamento de custos pelas redes que estão no Brasil, por onde o meu tráfego iria passar. Isso claramente viola, isso fragmenta a experiência do usuário. Eventualmente, isso vai gerar, se os provedores de conteúdo não fizerem acordos comerciais com um certo provedor de conexão, talvez os usuários daquele provedor de conexão vão deixar de ter acesso a um certo serviço, simplesmente porque o provedor de conteúdo não entrou num acordo comercial. Então, há uma fragmentação na experiência do usuário. Há uma fragmentação na infraestrutura também, porque, de repente, né, o tráfego daquele provedor de conteúdo não vai poder passar por uma certa rede de um certo provedor de conexão, porque com aquele ele não fez acordo comercial, né? O que está acontecendo na Coreia. Então, procura um outro caminho, foge de um provedor de conexão na Coreia, vai fazer lá pelo Japão. Então, a rede deixa de ser uma rede totalmente conectada, onde, né, o roteamento pode ser feito por qualquer caminho. Normalmente, esses acordos de peering, né, de troca de tráfego, eles são informais, sem custo nenhum para os parceiros, né? Mas aqui a Coreia está dizendo tem que pagar. Né? Não é que tem que pagar. O que a Coreia disse é que os provedores de conexão podem cobrar, os provedores de trânsito podem cobrar, né, exigir acordos comerciais com os provedores de conteúdo. E isso viola a neutralidade de rede, né, gente? E não está explicitamente colocada ali como uma das propriedades críticas da internet, mas é uma decorrência naturalmente daquelas propriedades todas de que os pacotes são todos iguais entre si, e aqui é uma violação de neutralidade em termos econômicos até, né? Porque há certos pacotes de um provedor de conteúdo que não fez um acordo comercial poderão, né, não ser transmitidos através de uma certa rede, de um certo provedor de conexão, né, porque não houve acordo comercial. Isso viola o princípio de que todos os pacotes são iguais e que não deveria haver nenhuma razão técnica ou econômica para impedir o tráfego de qualquer tipo de pacote. Isso tem, né, impacto sobre o gerenciamento descentralizado do roteamento, como eu já disse, e sobre o alcance irrestrito. De repente, eu, usuário, vou perder acesso a determinados conteúdos porque o provedor de conteúdo aquele não fez acordo comercial com os provedores que me oferecem conexão. Então, notem, isso obviamente que esses efeitos negativos não são intencionais, isso aqui, no fundo, é uma legislação, né, lá na Coreia do Sul já funcionando, com efeitos negativos lá já medidos concretamente. Né, e é uma medida que também está sendo discutida na Europa e no Brasil por alegados problemas econômicos das grandes teles, né, não devidamente comprovados, mas, enfim, alegados, né, e que, se realmente, seja na Europa, seja no Brasil, né, as agências regulatórias, né, impuserem esse tipo de exigência de acordos comerciais para os provedores de conexão, isso poderá trazer efeitos indesejados sobre características essenciais da internet, né, para fragmentar tanto no nível da infraestrutura como da experiência do usuário. Tá? E esse foi um exemplo que nós demos na nossa contribuição para a consulta do CGI, até porque isso está sendo discutido aqui no Brasil. A gente mandou uma contribuição para a tomada de subsídios da Anatel também, né? Apontando todas essas impropriedades desse modelo. Não quer dizer que legislações, políticas públicas ou regulações feitas em nome da soberania digital necessariamente sejam ruins ou só vou trazer exemplo negativo. Não. No Brasil, o Marco Civil da Internet é um exemplo maravilhoso, né, usado como exemplo mundial, a gente não precisa discutir longamente o Marco Civil da Internet, todo mundo conhece. A nossa LGPD também são legislações locais, foi em nome, né, foi obviamente em nome da nossa soberania, a gente colocou essas leis, né? Mas elas são... Eu não sou jurista, né? Mas, enfim, né? São consistentes com padrões internacionais, elas são similares, né? Elas não geram efeitos negativos que possam afetar negativamente aquelas propriedades críticas todas que eu estava citando anteriormente, né? Então, a LGPD, né, é uma proteção de dados pessoais, é fortemente
consistente com a GDPR europeia, né? A neutralidade de rede lá e a inimputabilidade da rede são, né, preservadas lá pelo Marco Civil, né? E o que são também propriedades, né, que são defendidas internacionalmente para a internet, né? Um outro exemplo que a gente pode trazer lá de trás, né, né, quem tem cabelos brancos e viveu isso, né, a política de reserva de mercado lá na década de 70, de 60, de 70 e 80, né, que era um incentivo à indústria nacional através de políticas públicas para desenvolver tecnologia, né, computacional no Brasil, né, através de modelos tributários, né, de encarecer a importação de produtos, né. Funcionou durante algum tempo, infelizmente não teve sequência, não foi bem implementado na sequência, isso acabou sendo revogado quando Collor de Mello assumiu a presidência da República, lá em 1990, né? Mas, às vezes, não necessariamente é uma legislação, mas é só uma política pública, né? que incentiva um setor dentro de um país e que, né, pode trazer desenvolvimento tecnológico autônomo para aquele país. Na Europa, acho que também, né, a gente pode considerar como exemplos positivos tanto a GDPR, já um efeito conhecido, né, porque já tem vários anos, né, e que acabou tendo, no entanto, efeitos transnacionais. Não foi só dentro da Europa que isso funcionou, porque muitos outros países seguiram o modelo da Europa, né, aprovaram legislações similares. A LGPD não quer dizer que ela foi feita por causa da GDPR, mas, obviamente, ela também teve um efeito. A GDPR é um efeito positivo para a aprovação da LGPD aqui, e não há efeitos colaterais negativos significativos que sejam reportados. Tem alguns efeitos que acabam gerando um pouco de dificuldade, de confusão. A ICANN, por exemplo, tem lá o chamado RUIS, né, que é um sistema que permite a gente, e permitia, até antes da GDPR, que qualquer pessoa descobrisse informações sobre o registrante de um nome de domínio, quer dizer, quem foi que registrou o nome de domínio flávio.com.br? Tá lá, é o Flávio Wagner, tá aqui o nome do Flávio, tá aqui né, os dados dele, né, o e-mail de acesso ao Flávio, se eu quiser, né, discutir alguma coisa sobre o nome de domínio do flávio.com.br. Então, esses dados estão todos disponíveis no RUIS, mas com a entrada em vigor da GDPR e a proteção a dados pessoais, muitos dos dados que estavam disponíveis publicamente no RUIS deixaram, a ICANN teve que rapidamente alterar essas normas internas né, esconder, né, dados pessoais, né, atendendo à GDPR. O que isso já foi lá em 2017, até hoje, 6 anos depois, a ICANN continua se debatendo em relação à nova versão desse sistema do RUIS, né? Está sendo desenvolvido um novo sistema e tudo mais. Isso teve vários efeitos, né? que tiveram um impacto, não que seja um impacto negativo, né? Mas um impacto que obrigou a um custo adicional para os registros e os registras, né, que oferecem, né, os serviços de registro de nomes de domínio e para a ICANN também, que é uma intermediária nesse negócio. Agora a gente tem, né, o DSA na Europa, né, que trata de várias medidas de transparência e moderação de conteúdo em plataformas, né, e que ainda é bastante novo, né, e que talvez tenha um efeito similar à GDPR, um efeito positivo, se espera, né, de que isso acabe gerando, né, medidas similares de transparência, né, e de moderação de conteúdos, enfim, em plataformas em outros países também, né? Tomara que isso venha a acontecer. Dá para citar vários outros exemplos negativos, né? Vou passar bem rapidamente porque a gente já está estourando o tempo aqui, né? Queremos poder discutir com vocês. Na Inglaterra, nem é mais Bill agora, já é o Act, porque já foi aprovado e promulgado pelo governo do Reino Unido, né? O UK Online Safety Bill, Safety Act agora, que obriga provedores de serviços em geral na internet a monitorarem conteúdos que são considerados de material de abuso sexual de crianças, né? Child Sexual Abuse Material, CSAM, né? Então, em nome da proteção de crianças e adolescentes, né, contra abusos sexuais, se obriga ao monitoramento de conteúdos, mas aí o problema é que isso
no limite, pode gerar um monitoramento massivo, uma vigilância massiva, né? Porque até saber se um certo conteúdo que alguém está enviando pela rede é potencialmente ofensivo, né? Sexualmente para crianças e adolescentes, só olhando, né, o conteúdo para ver. E se eu estou usando um serviço criptografado de mensageria, né, de comunicação, isso significa bisbilhotar as mensagens, as imagens, né, as coisas que estão sendo enviadas, para poder verificar se está havendo violação né, dos direitos das crianças. Né? Então, é um problema de conflito de direitos, né? Por um lado, né, fortes defensores né, de que esse monitoramento seja feito para proteger as crianças, e o outro lado dizendo que isso ameaça, vai enfraquecer a criptografia, ameaça a privacidade de todo mundo, porque todo mundo vai ser monitorado, todo mundo potencialmente é um ofensor, né? E isso vai ter possíveis efeitos globais, no sentido de que, de repente, né, as empresas que aceitarem seguir esse tipo de regra, implantarem tais serviços de vigilância de conteúdos, não vão ficar oferecendo produtos, né, tecnológicos diferentes no Reino Unido e em outros países, acaba seguindo um padrão único, e o padrão vai ser o mais fraco, vai ser o padrão de ameaça à privacidade mais fraco, que é esse imposto pela legislação do Reino Unido. Né? Ou ao contrário, né? Os atores econômicos vão dizer: eu vou sair do mercado do Reino Unido, não me interessa fazer uma versão enfraquecida da criptografia do meu serviço, né, que ameaça a privacidade de todos os meus usuários, eu não ofereço mais o meu serviço no Reino Unido. Então, uma das duas consequências pode acontecer. Isso é muito recente, né? A lei recém foi promulgada, depois de passar por uma enorme bateria de críticas de uma parte da sociedade civil e um fortíssimo apoio de outra parte da sociedade civil. Né? Aqui no Brasil, a gente lembra, né, na versão inicial do PL 2630, quando saiu lá do Senado, tinha uma exigência de rastreabilidade de mensagens, né, em serviço de mensageria, né, e aí também, né, para procurar eventuais conteúdos criminosos, maliciosos, assim por diante. Na verdade, lá estava se procurando, né, quem é que eram os responsáveis por gerar e começar a difundir fake news, né, e aí aquilo exigiria, né, de novo, um tipo de vigilância massiva, similar a essa legislação do Reino Unido, e seria uma exigência técnica específica para o Brasil. Então, de repente, serviços de mensageria, WhatsApp, Telegram teriam que fazer um serviço diferente no Brasil, que permite rastrear quem foi que começou a difundir uma certa mensagem. De novo, ou haveria uma fragmentação, ou haveria, né, um produto, uma versão para o Brasil, é pouco provável, né, e uma outra versão para o resto do mercado mundial, ou esses atores diziam: não vou mais então oferecer esse serviço no Brasil, né, porque eu não quero enfraquecer a privacidade, a criptografia do meu serviço, né? Isso é particularmente problemático em serviços criptografados, né? Então, ameaça a criptografia, ameaça a privacidade, diminui a confiabilidade da internet, né? Ameaça a confidencialidade dos dados. Né? Está na discussão na Europa uma outra coisa agora, que é o Cyber Security Certification Scheme for Cloud Services, que é uma ideia de que, entre outras coisas, exigiria, isso está ainda sendo discutido lá no Parlamento Europeu, um esquema de certificação restrito para empresas europeias, ou seja, haveria um certificado para serviços de nuvem que apenas empresas originalmente, genuinamente europeias teriam direito a exibir aquele certificado. O que faria com que outros serviços de nuvem de outras regiões do mundo não teriam direito àquele certificado e poderiam ser impedidas de oferecer os serviços para, né, atores, por exemplo, governamentais na Europa que exigissem esse tipo de certificação. Alguém vai dizer: isso é bom para proteger a indústria europeia, não seria bom no Brasil para proteger a indústria brasileira. Mas isso, né, ofende, em parte, aquele princípio da governança global e colaborativa, porque esses esquemas de certificação, né, de chaves, né, de compartilhamento de chaves, é um esquema global. Né? Existe uma comunidade internacional aí que cuida dessas questões, que tem esquemas de certificação que são globais, e na hora que se cria um esquema específico para um certo país ou para uma certa região, isso é um problema, né? Pode gerar fragmentação, né? De que certos serviços de nuvem não ficam mais disponíveis em uma certa região porque não tem o grau adequado, não consegue ter o direito àquele certificado. Né?
E um outro exemplo negativo que é fartamente conhecido é o bloqueio direto de sites, aplicações ou domínios, né, no limite até de domínios, feitos por governos, né, e muitas vezes isso é medida desproporcional. A gente vê, né, a Internet Society e outros também têm, né, monitoramento constante de shutdowns, né, de bloqueios feitos do mundo inteiro. Muitas vezes é assim, né, o Enem, países da África lá, quando tem o Enem deles, naquele dia eles simplesmente cortam a internet do país inteiro, né, dizendo que é para evitar fraudes no exame. Né, evitar que algum aluno que está prestando exame consiga, através da internet, ter, né, receber a resposta de questões, uma coisa que vale. Então, eles bloqueiam a internet. Então, alguém pode dizer, é um motivo nobre, né? Só que aí bloqueia a internet e as outras pessoas que queriam fazer uso legítimo da internet naquele dia não têm a internet porque ela foi bloqueada o país inteiro. Às vezes é por censura mesmo, né? A Índia, em várias regiões da Índia, né, que em princípio é uma democracia, mas que, né, em várias províncias da Índia já houve censura, bloqueio completo da internet por razões políticas, né? Alegadamente, na Etiópia também, né, onde teve o GF do ano passado, a Etiópia teve regiões da Etiópia que ficaram com internet bloqueada durante muito tempo por motivações políticas, por brigas internas entre, né, etnias, entre diferentes grupos políticos dentro do país. No Brasil, a gente teve os exemplos, né, de bloqueios do WhatsApp e do Telegram, né, por causa de exigências de acesso a conteúdo criptografado, por exemplo. Né, não vou discutir a questão de que esses aplicativos não quiseram responder a uma ordem judicial, esse é outro ângulo da questão, mas o fato é que a medida acaba desproporcional porque prejudica os usuários legítimos desses aplicativos. E no caso do WhatsApp aconteceu, né, uma medida que teve efeito extraterritorial porque usuários do WhatsApp em países vizinhos aqui na América do Sul acabaram perdendo o acesso também ao serviço em função da maneira como as redes dos provedores estão organizadas, né, passando pelas fronteiras nacionais. Bom, para encerrar, então, e a gente tem tempo para conversar, assim, de novo, repito, né, nada disso, de forma alguma, invalida tudo que foi falado brilhantemente pela Flávia na aula passada, né, de todas as justas demandas de soberania, né, em nome de nossa autonomia tecnológica, de nossa autonomia como nação, né, da gente colocar as regras que acha que tem que colocar sobre os serviços de internet, sobre plataformas e assim por diante. Mas fica essa palavra de cautela, né, que a gente lembre desse outro lado da questão, que, né, legislações e regulações que sejam divergentes em diferentes jurisdições do mundo pode gerar fragmentação da internet, seja fragmentação da experiência do usuário, seja fragmentação da infraestrutura. Né? E lembrem que uma outra coisa que eu não cheguei a discutir muito é assim, ó, é evidente que a sociedade tem todo a justa demanda de combater coisas como cibercrime, desinformação, discurso de ódio e todos os outros tipos de comportamentos indesejados na internet. Evidente. Né? E também tem plena justificativa para demandar soberania tecnológica e soberania sobre os nossos dados, especialmente dados críticos, dados sensíveis. Mas, ao fazer esse tipo de demanda, a sociedade provoca governos e parlamentos a agir ativamente para fazer legislações, fazer regulações, fazer políticas públicas. E, na medida em que os governos se tornam mais protagonistas, isso pode, não quer dizer que necessariamente vai, mas pode, e já está acontecendo em vários lugares, pode gerar ameaças ao modelo multissetorial de governança. Porque o Estado é demandado a ser protagonista, o Estado é demandado a propor legislações, e às vezes ele pode fazê-lo sem a devida consulta à sociedade. Não estou dizendo que isso aconteceu aqui ou ali, estou dizendo que isso é uma coisa que pode acontecer e que, em parte, aconteceu, né, em outros lugares do globo, onde, de repente, a discussão multissetorial foi um pouco atropelada. Né? E quanto mais a gente demandar que os governos e os parlamentos hajam em nome, né, em defesa de coisas de demandas que a gente considera justas, pode ser que a solução não acabe não sendo feita junto numa discussão aberta, multissetorial, como a gente gostaria. Então, eu acho que um desafio que existe para nós, como sociedade, é como atender essas demandas sociais que são perfeitamente justas,
no entanto, sem comprometer características essenciais da internet e não só características técnicas da internet, essenciais, também o livre acesso a informações e serviços, mas também da própria característica essencial da governança global e cooperativa, né, colaborativa. Deu, gente. Falei demais.